fato, gente, é que assim, essa indicação do Lewandowski, ela encerra um ciclo e agora o Lula tem um cara que entende muito de Supremo dentro da justiça. E a intenção do Lula era justamente ter esse personagem para que ele pudesse, digamos que, afinar ainda mais as suas relações com o Supremo Tribunal Federal. Então, em resumo, Felipe, como você bem falou e como bem falou Amadá, você tem uma simbiose entre vários poderes e aí tem essa confusão, essa barafunda geral da República, que infelizmente só quem paga o preço é o incauto cidadão. Até porque esse cidadão, são poucas as pessoas que conseguem ver esse cidadão. Nós jornalistas aqui, pelo menos a gente tenta fazer esse trabalho de separar o joio do trigo. Agora, uma outra coisa que eu me lembrei aqui, Felipe, que também me incomoda muito, Madá, acho que talvez você possa até ajudar nesse sentido, é que, olha, assistir a análise da concorrência tá difícil, viu? Porque virou um canal oficial e os caras falavam antigamente do... Perfeito, sim, muito, muito legal você falar isso. Deixa eu só fazer esse parêntese e você Passa. continua, que eu estimulo. E a gente fala assim, para descrever de uma maneira bem genérica, porque a gente não está muito interessado em ataque pessoal, mas algumas coisas precisam ser ditas. E não para de chegar aqui vídeo do que estão falando em TV e rádio a respeito de Lewandowski e falsificando a realidade, tá? É falsificação histórica, a comparação que eles estão fazendo, do caso do Lewandowski, do Moro, traz uma série de omissões. Aqui a gente mostra tudo exatamente como aconteceu cada caso, sem lapso temporal, sem forçar a barra, sem ficar legitimando absurdos. E lá eles estão passando um pano tremendo. É algo impressionante. Chega a um ponto em que a gente fica pensando: será que vale a pena fazer uma refutação linha por linha em um antagonista.com.br de determinados comentaristas? A gente evita dar palanque, mas é uma mensagem disparada em TV com um nível de propaganda lulista tão alto, um nível de desinformação tão alto, de pessoas assim que têm capacidade, mas elas são alinhadas demais. E todo esse repúdio que eles sentem a quem desvendou o esquema de suborno do campo ideológico deles, todo esse repúdio que sentem, e em parte com razão, a estupidez bolsonarista, faz com que eles, ao contrário de nós, legitimem as maiores barbaridades lulistas. Os conchavos, o duplo padrão, o cinismo, é algo assim realmente digno de destaque. Então, só precisei enfatizar, por favor, continue-se. Não, eu concordo com você, Felipe. E tem um argumento que eu acho um argumento pueril, infantil e desnecessário, que é: vamos defender tudo que esse governo faz, porque senão o outro volta. Isso. Espera aí, pô, espera aí, vamos separar o joio do trigo, vamos mostrar a realidade, porque é um passapanismo de quinta categoria, sabe. Se você for pegar, olha, Felipe, sem querer ir muito longe, a Madá puxou uma linha histórica de 2002, puxou a indicação do Gilmar Mendes, que é um pouco anterior a isso. Eu não preciso nem muito longe. Quer dizer, se você tivesse uma indicação dessa, de um ex-integrante do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo atual presidente da República, que beneficiou o atual presidente da República, se fosse há uns 2 anos atrás, não, 2 anos não, se fosse há 1 ano atrás, você estaria o tempo todo um círculo aí dos jornalões batendo dia e noite. E não estou defendendo o governo anterior, não, tá? Só estou dando um exemplo de que há um duplo padrão, utilizando o teu termo, Felipe, de que há uma dupla visão que totalmente, assim, que as pessoas mudaram, esqueceram, né? Então, ou você faz a coisa correta, você segue a linha da correção e é porrada para todo mundo, elogia o que tem que elogiar, mas critica o que tem que criticar, ou senão, a gente vai ficar nesse ping-pong institucional o tempo todo. O pior, Felipe, e aí só para fechar, eu fico me perguntando o seguinte: se tem profissionais de imprensa, se há profissionais de imprensa, se há profissionais que trabalham com pensamento, com formação de pensamento, que não conseguem fazer essa diferenciação do joio do joio para o trigo, eu imagino que sobra para aquele camaradinho que está lá nos confins do Brasil, sabe? Eu fico imaginando isso. É isso que eu acho mais grave. Quer dizer, então você não tem como cobrar do cidadão que está lá na ponta
um trabalho que é mal feito já aqui na parte inicial. Enfim, Felipe, é isso. Estava aqui refletindo que quando os interesses dos patrocinadores públicos e privados dos veículos de comunicação casam com a ideologia dos comentaristas, o que a gente vê é uma propaganda absolutamente descarada do poder de turno, com todas as omissões e distorções, e é absolutamente lamentável que gente que tem algum raciocínio, alguma capacidade de apuração, tenha ido por esse caminho, né? Porque aí não é, uma questão, muitas vezes, de atributos, é uma questão moral, né? E aqui a gente não cede a essa polarização rasteira de que se você vigiar o governo Lula, então você é bolsonarista, é que nem se você vigiar o governo Bolsonaro, então você é lulista. Se você vigia o governo Lula, então você está passando pano para Bolsonaro. Se você vigia o governo Bolsonaro, então você está passando pano para o Lula. E nós vigiamos sempre o Supremo Tribunal Federal e sempre todos os governos. Essa é a coerência jornalística. Esse é o jornalismo vigilante, nosso aqui, individualmente, em nosso histórico de trabalho, e de antagonista.com.br, cruzoé.com.br. Só para complementar a repercussão, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, também criticou a declaração do Lula e escreveu a seguinte mensagem no X, o antigo Twitter, abre aspas: a democracia precisa de ministros no STF com cabeça constitucional, nada mais. Fecha aspas. É uma boa síntese, né? A gente, às vezes, critica aí o Sóstenes por falar determinadas coisas, enfim, que a gente acha que mereça crítica, já fez isso nesse programa recentemente. Agora, essa síntese dele está absolutamente correta. O Lula falou ali de cabeça política, ele está falando de cabeça constitucional. Tem muitas outras pautas menores, mas diante desse descalabro, a gente vai encerrar o programa por aqui, porque já são 19h41, mas eu deixo a palavra final com ela. Madeleine Lasco, faz aí o seu arremate. Meu arremate é o seguinte, gente, isso que o Felipe falou, que o Wilson trouxe, do que o público geralmente chama de imprensa militante. Talvez porque você pense que a gente ainda está na época em que o viés ideológico é o que tem comandado. Esse bonde já saiu da estação faz tempo. Quantas pessoas vocês são capazes de listar que eram os críticos mais ferozes do governo Lula, e agora parecem pets de estimação? Eu fico pensando, parece um poodle que Lula carrega no colo, parece a minha cachorra, que tudo que eu faço ela acha lindo. Madá, Assim, em nome dos direitos dos animais, eu vou pedir mais respeito aos poodles. É verdade que o poodle morde, né? Cachorros. Exatamente. Assim, a gente tem... aquela mordidinha pequena, mas ela existe, né? De vez em quando. Alguma criança pode até se machucar. Agora, com esse pessoal. Assim, o que a gente vê, muitas vezes você vê que a pessoa mudou de opinião. E aí eu vejo uma análise muito simplória, assim, ele recebeu dinheiro. Uma pessoa que mude de opinião quer dizer só isso, que ela não é honesta ou que recebeu dinheiro. Quando você vê um movimento de vários fazendo isso, você tem um indício muito perigoso de fechamento democrático. O modelo de negócios da imprensa está em crise desde o advento da internet. Muita gente depende do dinheiro que vem da política, e os políticos viram aí uma grande oportunidade, que é cada um ter a sua imprensa. Então, você tem pessoas que mimetizam esteticamente sem imprensa, e eles são defensores de políticos. E nos últimos anos, o cidadão comum tem dito que essas pessoas são jornalistas, então se mistura. E no mercado jornalístico, muita gente começou a ver que você tem muito mais oportunidade se você cai no colo de um ou de outro. Qualquer um de nós aqui, a gente estaria aí expondo essas roupas de grife, comprando carrão, fazendo o que quisesse, se a gente não tivesse moral e visse o que está acontecendo. Se qualquer um de nós aqui tivesse caído no colo de um político desses e começasse a defender esse político diuturnamente, você está com a sua vida feita. E o público
é otário o suficiente para acreditar em quem faz isso, para Exatamente. dar muita audiência em quem faz isso. Por isso compensa. E só um parênteses, Mata, às vezes o histórico de críticas acaba legitimando ainda mais aqueles que deram um cavalo de pau. Que olha só, ele criticava, mas ele enxergou a luz. Não, ele já criticou, mas agora está sendo realista, etc. E tem gente que acaba indo atrás, né? Percebe que há todo um nicho de mercado para esse oportunismo. Mas é que ele se junta também agora, Felipe, a uma outra coisa, que é a perseguição incessante aos independentes. Claro. Que aí todo mundo fala, porque no Bolsonaro não sei o quê. Bolsonaro teve sim, tinha bandidinho lá no meio deles, que todo mundo calou a boca. O bolsonarista que se diz cidadão de bem calou a sua boquinha gostoso quando essa gente veio perseguir o Felipe, veio me perseguir, veio ameaçar meu filho, filho do outro, filho do outro, filho do outro. Danilo Gentili, vários outros. Danilo Gentili, esse povo queria botar o Danilo Gentili na cadeia. Censurar filme. Quer prender humorista, quer não sei o quê. Essa gente fez Fizeram isso, assédio judicial, entraram com processos em diversas cidades, fizeram o diabo para tentar calar o jornalismo independente. Isso aconteceu dos dois lados e de cima, né? Agora, de cima, aquele lado de cima, que a gente fica até meio assim de mencionar, aquele lado do telefonema. O telefonema vem, sabe? Telefonema exploratório, ele vem para o empresário da comunicação para calar jornalista que não se vende. Porque aqueles que você pode domesticar, dando horário nobre, dando um salário alto, eles estão por aí. Essas pessoas são âncoras, viraram apresentadores e tal, e, no entanto, não são jornalistas. Alguns até foram, não são mais, não podem ser chamados assim. São pessoas que diuturnamente, para usar a expressão que a Amada usou, estão defendendo o poder de turno. Quer dizer, tem coisa mais ridícula do que isso, do que você ficar lá o dia inteiro, todos os dias, defendendo o poder de quem tem poder. São as pessoas mais poderosas do Brasil. Eles estão emplacando diariamente as suas narrativas como se eles estivessem lutando contra as pessoas que efetivamente são as poderosas. Não, são as pessoas que não têm, ou não têm mais, ou nunca tiveram poder. E, enfim, isso não é jornalismo, né? A imprensa está aí para fiscalizar o poder, entre outras tarefas.